Olá, turma! Dando sequência à segunda parte da nossa aula de carregamento transversal de cisalhamento, vamos agora conversar sobre determinação de tensão de cisalhamento em vigas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de começar conversando com vocês é o seguinte. Na aula passada, a gente conversou inicialmente sobre como determinar tensões cisalhantes, que era a força cortante dividido pela área, certo? Ok. O único problema é o seguinte. Esse tipo de tensão cisalhante nós não podemos utilizar em um projeto de viga estrutural. Por quê? Porque numa viga estrutural, se você pega um pino, por exemplo, como nós demos a entender o nosso exemplo da aula anterior, é uma coisa mais simples, certo? Ele é menor, um rebite, por exemplo, então ele é pequeno. Agora, quando você pega um elemento estrutural maior, essa determinação de tensão não é tão simples quanto se parece. As equações não é diferente. Ela só tem um fator de segurança a mais, tá? Por quê? Por causa das considerações que nós vamos levantar na aula de agora. Então, para a gente poder realmente fazer um dimensionamento estrutural, a tensão cisalhante tem que ser calculada com o que vamos ver na aula de hoje. Na aula passada, eram tensões cisalhantes para elementos simples, um rebite, um parafuso e coisas genéricas assim. Agora, para elemento estrutural, já é um pouquinho diferente os conceitos, tá bom? Justamente por essas considerações. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer de consideração para entender esse conceito é flexão por forças transversais, tá? Então, as forças internas de cisalhamento essas forças de flexões, essas forças transversais vão provocar forças internas de cisalhamento, tá? O que seria esse cisalhamento? O que ocorre dentro de uma... vamos pegar o seguinte, você segura um livro. Segura um livro pela parte onde você tem a sua... onde ele está com a parte de colar, né? Não a parte que você vira as folhas, e na outra aplique uma força, tá? O que você vai ver? Você vai ver que o seu livro ele vai se deformar de acordo com as folhas que vão deslizando uma sobre a outra, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem essas forças internas cisalhantes, o que ela vai fazer? Ela vai provocar o deslizamento sobre cada camada. A primeira coisa que a gente tem que levantar. Essas forças transversais que nós temos aqui, ela vai provocar essas forças internas de cisalhamento em cima de cada face. Tá? Ela vai separar uma da outra. Tipos de esforços. Ele tem que ser longitudinal e transversal às fibras, tá? Por isso que há esse descolamento entre cada uma das faces. E a tensão cisalhante, ela é vertical e longitudinal, apresenta o mesmo módulo, tá? Então, essas tensões que vão quebrar essas camadas e a tensão que está descendo, ela é a mesma. Então, essas são as primeiras considerações que nós estamos levantando. Bom, em termos de tensão cisalhante, falamos da deformação, agora vamos falar da tensão cisalhante. As tensões internas de cisalhamento são admitidas paralelas à força de cisalhamento V, tá? Ou seja, nós temos aqui essas forças de tensão cisalhante em cada uma dessas superfícies, tá bom? E nós temos conjuntamente aqui as tensões normais, tá bom? Tá vendo aqui o sigma e o sigma' e o tau, que indica a nossa tensão cisalhante. Bom, as tensões de cisalhamento não variam ao longo da largura, e sim na altura, ou seja, quanto maior a altura que eu tenho aqui na minha análise,
maior vai ser a tensão de cisalhamento, a consideração que nós temos. Ela não é contínua ao longo da sua face, ok? Agora, em termos da nossa face que está aqui, né, ela não vai variar. Tá? Então, ao longo de toda a sua face, não tenho variação de tensão cisalhante, eu tenho sim em relação à nossa altura. As tensões normais não ficam afetadas pelas deformações provocadas pelas tensões de cisalhamento. Tá? Então, as tensões normais não são influenciadas pelas tensões cisalhantes que tem em cima dessa linha de análise que estamos trabalhando. E as tensões longitudinais na superfície externa de uma viga é igual a zero, pois não há fibra para deslizar. Então, aqui em cima, como não tem fibra para deslizar, não se tem tensão cisalhante, nem em cima nem embaixo. Mas internamente, ela tem, certo? Bom, então vamos pegar essa figura aí que nós temos, esse diagrama de corpo livre de um elemento interno na nossa viga, tá? O que nós temos? Nós temos aqui que a tensão, essa tensão normal desse lado da viga, ele é M vezes Y sobre I, tá? Porque é o momento que atua aqui. Outra consideração que eu tenho. Nesse ponto aqui, do outro lado do meu elemento, ele vai ter uma tensão normal maior do que a primeira. Por quê? Porque como eu tenho uma distância x nesse elemento, eu tenho um dx, eu vou ter o quê? Um dm também. Eu aumentei a distância, eu variei o x, eu aumentei o momento. Então, o momento nesse ponto da minha viga de análise, desse ponto do elemento da minha viga, vai ser o momento mais o diferencial do momento que ele acrescentou por causa dessa diferença de distância dx. Tá? Então, vai ser m mais dm. Logicamente que essa tensão vai ser maior do que nessa face de análise. O resto, y sobre i, não vai mudar. E a tensão cisalhante, que a gente acabou considerando, seria V dividido pela área. Ponto. Tá? Bom, vamos fazer o diagrama de corpo livre desse elemento. Tá? Fazendo o diagrama de corpo livre em termos de forças, nós temos essa configuração, em que eu vou chamar o sigma pela força F1 que é aplicada aqui nesse ponto. Eu vou chamar o tal com a força F3, também que está sendo dada nesse sentido de orientação. E o sigma' por F2, que é dado pela direção contrária às duas primeiras. Se eu fizer a somatória disso daí, considerando que a somatória de força em x tem que ser igual a zero, eu vou ter que F1 mais F3 menos F2 é igual a zero. Lembrando que o que é a força? A tensão, ela é a força, vamos direto pela força, né? Ela vai ser uma integral da tensão vezes dA, tá? Então, a gente varia o elemento de área, mas a tensão sempre permanece a mesma, tá? Bom, considerando que, no caso de tensão para a força F1, que é o sigma aqui que a gente tem, a gente determinou que é my sobre I dA. Para o F2, a tensão é M mais dm, vezes Y dividido por I, vezes dA. E para o F3, o que vai ser o F3? O F3 ele vai ser o quê? F2 menos F1. Então, eu colocando para calcular aqui a nossa tensão cisalhante, eu vou ter que vai ser a integral de M mais dm vezes Y sobre I dA, menos o nosso F1. Esse aqui é o F2, esse aqui é o F1, tá? Que é my sobre I dA. Bom, agora que nós determinamos quais são as equações que determinam o F3, tá? Eu posso
simplificar esse elemento. Por quê? Porque MI sobre YDA com menos MY sobre DA vão o quê? Se cancelar. Então, isso daqui vai se resumir a esse elemento. Mas a gente sabe que o momento sobre I vai ser algo que, como eu falei para vocês, em termos de largura, não há variação de tensão cisalhante, mas em termos de altura, nós temos variação de tensão cisalhante. Então, o dm sobre I vai para fora, porque são constantes. E eu vou ficar com o quê? Integral de YdA. Pessoal, o que é integral de YdA? Se não é o momento de primeira ordem, que é a nossa centroide. Então, se eu colocar isso numa equação, eu vou ter que a tensão cisalhante ela é V dividido por A. Sendo que o nosso V, ele é o quê? F3. Tá? F3 dividido pela área, então. Isolando aqui o nosso F3, passando tensão cisalhante vezes a área, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu F3 vai ser dado pela tensão cisalhante vezes a área, que é B dx, considerando aí o elemento de variação dx que estamos utilizando. Bom, esse daí a gente considera ele como elemento de área inferior. Bom, então se eu tenho que o meu F3 é dado por essa equação e o F3 também é dado por essa equação, então tal B dx é igual a dmi sobre I integral de y dA. Vamos trabalhar agora com essa equação? Tal B dx dmi sobre integral de y dA. Isolando a tensão cisalhante, eu vou passar todo esse elemento B dx para o outro lado. E eu vou ter essa equação. dm sobre dx vezes 1b vezes o momento de inércia, integral de y dA. Esse dm dx, o que ele representa? A nossa força cisalhante V. Tá? Ou seja, quando eu tenho uma variação de momento por uma variação de espaço, eu vou conseguir calcular minha força cortante. Né? Por quê? Porque momento é V dx. Ok? O YdA é o momento de estática Q. Tá? A gente vai chamar de momento estático Q. Então, eu posso resumir que a minha equação de tensão cisalhante na ruptura das fibras paralelas é dada por essa equação. V vezes o momento estático Q, da nosso elemento estrutural. Aí você vai ter uma área quadrada, retangular, fica fácil de determinar, dividido por B vezes I. Essa daí nós chamamos como tensão cisalhante média. Tá? Por que é que nós consideramos ela como uma tensão cisalhante média? Porque analisando essa figura, quando a gente vai fazer uma força cisalhante, as fibras externas, elas não têm nenhuma parede para poder, nenhuma fibra que ela tenha atrito. Então, ela vai ter uma tensão maior. Só que quando eu pulo para a primeira fibra logo da externa, ela já tem uma fibra de atrito. Quando eu tenho esse atrito entre as paredes, entre as fibras paralelas, o que vai acontecer? A minha força vai diminuir. Por quê? Porque tem uma força contra que é cisalhante. E conforme a gente diminui a força, a gente diminui também a tensão. Então percebam que o gráfico de força ao longo de toda a nossa largura da fibra, da viga, né, ou pode colocar a espessura dela, ela vai ter um ponto mínimo, que encontra-se bem aonde? Aonde nós temos a meia viga. Né? Por quê? Porque vai tendo fibra aqui, vai tendo fibra, e ela vai sempre provocando uma tensão de atrito maior de uma para a outra, até a hora que ela chega no ponto máximo. Esse que é o ponto mínimo, desculpa, né? A hora que ela chega no ponto mínimo, que é no meio, no ponto central aqui da espessura da nossa viga, eu vou ter a tensão menor. Bom, então calcular apenas por V dividido pela área
já não vai dar muito certo. Por quê? Porque as fibras externas têm uma tensão diferente das fibras mais medianas. E como eu considerei que a tensão no sentido transversal e longitudinal são iguais, esse comportamento é igual aqui também. Tá? Então, o que eu tenho de tensão para esse ponto? Eu tenho de tensão para esse ponto. Quando eu faço essa consideração dessa equação, eu não estou considerando as tensões nem máximas nem mínimas, mas eu estou considerando as tensões cisalhantes médias, tá? Para você ter uma base daquilo que você vai calcular. Bom, continuando, vamos entender como que ocorre a deformação cisalhante agora nesse eixo de aplicação da força, tá? Analisando transversalmente aqui, tá? Esse eixo que nós temos, considerando que ele na fibra externa não tem atrito e nas internas eu vou aumentando, né? O que acontece? A tensão cisalhante ela sai de um ponto mínimo, vai até um ponto máximo e volta a um ponto mínimo. Por quê? Porque aqui em cima, nas fibras superiores e inferiores, não tem elemento para cisalhar. Então, ela começa do zero, vai a um ponto máximo e volta para o ponto zero. Tá? Então, a minha tensão nesse eixo transversal, ele se comporta dessa forma. Bom, então aí o que eu tenho? Eu tenho aqui a tensão cisalhante máxima na meia altura e nas extremidades a tensão cisalhante ela é nula. Bom, então considerando que o nosso momento estático ele vai de Y1 até H2, que é o ponto máximo em que eu tenho, né, que é YdA, que isso seria igual também a YB dy, tá? Por quê? Porque a base ele vai permanecer a mesma. A base aqui ela é sempre contínua. O que eu estou querendo analisar é o ponto de altura, ponto a ponto, até a hora que eu chego no ponto máximo. Onde ocorre esse ponto máximo? Considerando daqui, vai ser em H sobre 2. Ou se eu quiser pegar desse ponto até aqui embaixo, também vai ser H sobre 2. Bom, então eu tenho que o meu Q, que é o meu momento estático, tá? Ele vai ser dado por essa equação. B, y ao quadrado sobre 2, variando, que está aqui, ó, b dy, né? Vai ficar y ao quadrado sobre 2, y dy, a integral é essa daí. Y ao quadrado sobre 2, o b é o constante, vai para fora, tá? Variando de y1 a h sobre 2. Isso aqui, fazendo os cálculos, eu vou ter que o meu Q vai ser igual a B, H ao quadrado sobre 8, tá? Menos Y1 ao quadrado sobre 2. Tá? Só substituir aqui e vocês vão ter esses valores. Bom, como eu tenho um fator aqui elevado a 2, eu vou simplificar meus cálculos. Eu vou colocar B sobre 2 aqui, e aqui vai ficar 4, de maneira que se eu fizesse as contas reversas, ele voltaria a essa situação. Bom, considerando que a nossa tensão cisalhante média é dada por essa equação aí, que a gente acabou de ver, V vezes Q dividido por B vezes I. Eu vou substituir na nossa equação. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha tensão cisalhante vai ser V dy e o Q, que eu estou calculando aqui, eu vou colocar aqui na nossa equação. B sobre 2, H ao quadrado sobre 4, Y ao quadrado é a y de 1 elevado ao quadrado. Tá? Bom, aqui eu tenho mais um fator que eu possa, colocando tudo, posso simplificar, né? Então, aqui eu vou ter a base cortada entre esses dois elementos, aqui, esse cancela com esse. Então, minha tensão cisalhante vai ser V sobre 2i, que é o momento de inércia, h ao quadrado sobre 4 menos y1 ao quadrado. O que acontece? Quando eu tenho para a linha neutra, tá? Que eu estou considerando que esse é meu ponto zero, então esse valor aqui vale igual a zero. Tá? Considerando que a minha origem parte da linha neutra. Bom, com essa simplificação,
eu tenho que esse elemento vale igual a zero, então a minha tensão cisalhante vai ser convertida para essa equação. VH² sobre 8I. Bom, sabendo que, considerando que a nossa área de seção seja uma viga retangular, de base e altura, o nosso momento de inércia é BH³ sobre 12. Substituindo aqui no nosso elemento, nós temos que essa equação vai ficar 12V² sobre 8BH³. Simplificando a equação, tirando o h aqui ao quadrado com h³ e o 12 por 8, tá? Nós temos que o nosso elemento vai ficar como 3 meios de VA. Por que VA? Porque esse aqui corta, ao cubo fica H simples, né? B vezes H é o quê? É a área do nosso elemento. Então, numa viga de construção, tá? Quando você vai calcular, a sua força cisalhante, ela não vai ser V sobre A. Ela vai ser 3 meios de V sobre A, ou 1,5 de V sobre A. Isso quer dizer que, para projeto, a força cisalhante média ela tem que ser 50% maior do que seu cálculo simples, que é V dividido por A, tá bom? Pessoal, por favor, não esqueçam dessa equação, tá? Tensão cisalhante longitudinal ou transversal para vigas em que a gente vai estar trabalhando com forças fletoras, a equação é essa, não é V dividido por área, porque você vai estar subdimensionando a sua estrutura de acordo com as considerações que nós temos que tomar, tá bom? Então fique isso bem frisado na mente de vocês. Vou falar mais uma vez. Tensão cisalhante para projeto de vigas é 3 meios de V sobre área. Bom, mais uma vez aí, vou deixar um exercício para vocês fazerem. Depois vai estar lá no AVA o link de resolução, tá? Tentem primeiro fazer para compreender, depois vocês vejam a resolução como que deveria ser feita ou para ver se está certo ou não, tá bom? Exemplo 2, uma viga de madeira com área de seção retangular de 1,5x de altura por x de largura é submetida a uma força transversal de 20 kN. Admitindo que sua tensão cisalhante admissível, ou seja, a tensão cisalhante máxima, seja de 11,2 MPa, determine suas dimensões. Exemplo 3. Considerando que a viga do exercício 1, que nós fizemos lá atrás, tem uma área de seção de 0,8 por 0,6 metros quadrados, calcule a tensão de cisalhamento e determine um material para a sua fabricação. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar a nossa viga lá do exercício 1, suas considerações, né? Carregamento aplicado, distâncias, né? Ponto de aplicação. E a gente agora vai calcular a tensão de cisalhamento para essa viga e, de acordo com a tensão de cisalhamento, qual vai ser o material que a gente pode usar, tá bom? Aí eu deixo para vocês uma tabela, tá? Para poder ajudar a escolher o material, tá bom? Que vocês devam usar. Pessoal, para estudar esse capítulo, tá? Que nós estudamos, para estudar esse material que nós trabalhamos hoje, tá? Recomendo a vocês o capítulo 6 a 6.4 do Beer, ou o capítulo 7.1 e 7.2 do Hibbeler, ou quem sabe estudar os ambos, que é bem melhor, tá bom? Do mais, agradeço a atenção dispensada por vocês, desejo um bom estudo para todos e nos vemos na próxima aula
com a última parte de aula teórica sobre tensões perpendiculares ou tensões cisaliantes, né? Aplicado a barras, tá bom? Depois disso daí vai ser uma aula de exercício e teremos finalmente a avaliação, tá bom? Então, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.